Vamos lá então, continuar o nosso The Witcher. Capítulo... Os números dos capítulos, já vou deixar isso claro, né? Eles têm um intercalado, então a gente tem entre um capítulo e outro os capítulos intermediários que chamam A Voz da Razão, que é aquele primeiro, e ele se estende por todo o livro. Então o livro começa com esses capítulos de Voz da Razão, né? E são intermediários por capítulos de história propriamente dita. Então a gente está no capítulo 1, que é o capítulo O Bruxo. Tá? A gente está na parte 3 agora. Se você ainda não ouviu o resto, volta no vídeo anterior de The Witcher, que está a parte 1 e 2 e o capítulo Voz da Razão 1 lá também. Beleza? Vamos lá. Foltest era esbelto e tinha rosto bonito. Bonito até demais. O bruxo avaliou que ele ainda não completara 40 anos. Estava sentado numa cadeira de braços em forma de anão, esculpido em madeira escura, com as pernas estendidas na direção de uma lareira, junto da qual se aqueciam 2 cães. Do lado dele, sentados sobre uma arca, encontravam-se um homem mais velho, barbado e de compleição robusta. Atrás do rei, de pé, havia mais uma pessoa, ricamente vestida e com feições orgulhosas. Um magnata. Um bruxo de Rívia, falou o rei, após um momento de silêncio que seguiu ao discurso introdutório de Velerad. Sim, majestade, anuiu Geralt, fazendo uma reverência. O que fez encanecer tanto seus cabelos? Excesso de feitiçarias? Posso ver que você não é velho. Tudo bem, não precisa responder, estava brincando. Você tem experiência? Sim, majestade. Pois me fale dela. Geralt fez uma reverência ainda mais profunda. Vossa Majestade deve estar ciente de que o nosso código de conduta não nos permite falar sobre o que fazemos. É um código muito conveniente, Sr. Bruxo, muito conveniente. Mas, assim, sem entrar em detalhes, você já teve algo a ver com seres das trevas? Sim. E com vampiros e leshes? Sim. Foltest hesitou por um momento. E com Striges? Geralt ergueu a cabeça e fixou o rei diretamente nos olhos. Também. Foltest desviou o olhar. Velerad chamou. As ordens, Vossa Majestade. Você o pôs a par de todos os detalhes? Sim, Majestade. Ele afirma que a princesa pode ser desenfeitiçada. Sei disso há muito tempo. De que modo, Sr. Bruxo? Ah, é verdade, já me esquecia, o tal código. Muito bem. Apenas uma pequena advertência. Estiveram aqui vários bruxos. Velerad, você lhe contou? Ótimo. E foi por isso que eu soube que sua especialidade é mais a de matar do que de desenfeitiçar. Quero que saiba que isso está fora de cogitação. Se cair um só fio da cabeça de minha filha, a sua vai parar no cepo. Isso é tudo. Ostrit e o Sr. Segelin deverão ficar aqui e lhe dar todas as informações de que necessitar. É costume dos bruxos fazer muitas perguntas. Deem comida a ele e façam dormir no castelo. Não quero que fique vagando pelas tabernas. O rei levantou-se, assoviou para os cães e encaminhou-se à saída, fazendo esvoaçar a palha que cobria o piso do aposento. Chegando à porta, virou-se e disse: Se você conseguir, bruxo, a recompensa será sua. Talvez eu até acrescente algo nela, caso faça um bom trabalho. Obviamente, o boato sobre a possibilidade de se casar com a princesa não contém um pingo de verdade. Ou você acredita que eu daria a mão de minha filha ao primeiro vagabundo que passasse por aqui? Não, majestade, não acredito. Muito bem, isso mostra que você é inteligente. Foltest, fechando a porta atrás de si, Velerad e o magnata, que até aquele momento tinham se mantido de pé, imediatamente sentaram-se à mesa. O Starost sorveu o resto do vinho da taça real. Olhou dentro do cântaro e soltou um palavrão. Ostrit, que ocupou o lugar do rei, ficou olhando para o bruxo com o senho franzido, alisando com as mãos os braços esculpidos da cadeira. O barbudo Segelin fez um gesto para Geralt. Sente-se, bruxo. Sente-se, senhor bruxo. Já vão servir o jantar. Sobre o que o senhor gostaria de conversar?
Acho que o Starost Velerad já lhe disse tudo o que podia ser dito. Conheço-o bem. Sei que se ele pecou, foi mais por excesso do que por falta de detalhes. Tenho apenas algumas perguntas. Pois então as faça. O Starost me contou que, após o aparecimento da Estrige, o rei convocou muitos versados. É verdade, mas nunca use o termo Estrige. Fale sempre princesa. Dessa maneira você diminuirá o risco de cometer esse erro na presença do rei, e o de todas as complicações daí resultantes. Entre os versados havia alguns conhecidos, famosos? Havia. Tanto àquela altura como agora. Não me lembro dos nomes. E o Sr. Street? Também não me lembro, respondeu este. Mas sei que alguns deles desfrutavam de fama e reconhecimento. Falou-se muito sobre isso. E eles concordavam com a tese de que o feitiço poderia ser desfeito? Longe disso, sorriu Segelin. Discordavam em tudo. Uns afirmavam que poderia ser desfeito, que seria algo relativamente simples, sem a necessidade de habilidades mágicas. Pelo que entendi, bastaria alguém passar uma noite, desde o pôr do sol até o terceiro canto do galo, no subsolo do castelo, junto do sarcófago. Efetivamente, algo muito simples, zombou Velerad. Gostaria de ouvir uma descrição da princesa. Velerad ergueu-se de um pulo. A princesa tem o aspecto de uma estrige, gritou. A mais estrigenta das estriges de que ouvi falar. Sua Alteza Real, a maldita filha bastarda do rei, mede 4 côvados. Lembra uma barrica de cerveja. Tem uma bocarra que vai de orelha a orelha e é cheia de dentes afiados como estiletes, olhos vermelhos e cabelos ruivos. Seus braços são compridos, que chegam até o chão. São providos de garras como as de um lince. Espanta-me o fato de ainda não termos começado a enviar seu retrato às cortes vizinhas. A princesa, que a peste negra sufoque, já tem 14 anos e está mais do que na hora de casá-la com um príncipe qualquer. Acalme-se, Starost, pediu Ostrit, franzindo o senho e olhando para de esguelha para a porta. Segelin esboçou um sorriso. A descrição, disse, embora tão imagética, é suficientemente correta. Imagino que era isso que desejava o nobre bruxo, não? Velerad esqueceu de mencionar que a princesa se move com rapidez extraordinária e é muito mais forte do que a sua altura e constituição física fazem supor. E o fato de ela ter 14 anos é uma verdade, se é que isso tem alguma importância. E tem, afirmou o bruxo. Ela ataca somente nas noites de lua cheia? Sim, respondeu Segelin. Quando ataca fora do castelo antigo. Dentro dele, muitas pessoas desaparecem independentemente das fases da lua. Mas ela só sai no plenilúnio e assim mesmo não em todos. Teria havido pelo menos um só ataque durante o dia? Não, de dia não. Ela sempre devora suas vítimas. Velerad cuspiu vigorosamente na palha. Irra, isso que é pergunta que se faça. Logo que vão servir o jantar, Geralt? Exclamou. Ela os devora, crava-lhes os dentes, come apenas uma parte ou deixa-os inteiros, certamente, dependendo do seu humor no momento. Arrancou a cabeça de um, estripou 2 e outros deixou apenas os ossos. Filha da mãe. Tenha cuidado com o que fala, Velerad, repreendeu com severidade Ostrit. Pode falar o que quiser sobre Estrige, mas não ofenda a Ada em minha presença, apenas porque não tem coragem de fazê-lo diante do rei. Houve alguém que sobreviveu ao ataque? Perguntou o bruxo, fingindo não ter percebido a explosão do magnata. Sim, respondeu o barbudo. Logo no início, há uns 6 anos, ela se atirou sobre 2 soldados que estavam de guarda na cripta, e um deles conseguiu fugir. E mais tarde, acrescentou Velerad, houve o caso do moleiro que ela atacou fora dos muros da cidade. Estão lembrados? Parte 4. No dia seguinte, já à noite avançada, o moleiro foi trazido ao pequeno cômodo sobre a casa da guarda, no qual fora alojado o bruxo. Acompanhava-o um guarda encapuzado. A conversa não trouxe grandes resultados. O moleiro estava apavorado. Tartamudeava, gaguejava. Muito mais revelaram ao bruxo suas cicatrizes. A Estrige tinha uma impressionante abertura dos maxilares e dentes realmente afiados. Dentre eles,
4 caninos superiores, 2 de cada lado, muito longos. Suas garras eram com certeza mais afiadas do que as de um lince, embora menos recurvadas. Aliás, foi exatamente graças a isso que o moleiro conseguiu escapar com vida. Concluído seu exame, o bruxo fez sinal ao moleiro e ao guarda, indicando-lhes a saída. O guarda empurrou o camponês para fora do aposento e tirou o capuz. Era Foltest em pessoa. Sente-se, não precisa se levantar, disse o rei. Essa visita não é oficial. Ficou satisfeito com a entrevista? Soube que esteve no castelo antigo pela manhã? Sim, majestade. E quando pretende agir? Faltam 4 dias para o plenilúnio. Agirei logo depois. Quer ter tempo para observá-la antes? Não, mas a princesa estará menos ágil. A Estrige, mestre, a Estrige. Não perca tempo com diplomacia. Só mais tarde a Estrige voltará a ser princesa. Aliás, é sobre isso mesmo que vim conversar com você. Responda extraoficialmente de maneira clara e curta. Voltará ou não? E não se encubra por nenhum código de honra. Geralt esfregou a testa e respondeu: Confirmo, majestade, que o feitiço pode ser desfeito. E, a não ser que eu esteja enganado, efetivamente, passando uma noite no castelo, caso o terceiro canto do galo surpreenda a Estrige fora do sarcófago, o encanto será quebrado. É assim que se costuma agir com Estriges. Tão simples assim? Bem, não é tão simples quanto Vossa Majestade imagina. Em primeiro lugar, vai ser preciso sobreviver à noite em questão. Existem também variantes desse método, como passar 3 noites no castelo em vez de uma. Além do mais, podem surgir complicações, imprevistos e até acidentes fatais. Sim, indignou-se Foltest. Algumas pessoas não se cansam de me falar isso. Segundo elas, o monstro deve ser morto, por ser um caso incurável. Mestre, tenho certeza de que lhe disseram para matar logo de saída e sem cerimônia alguma essa devoradora de seres humanos e depois dizer ao rei que não havia outra solução. O rei não vai lhe pagar, mas nós pagaremos. Trata-se de um meio muito prático e barato, porque o rei mandará decapitar ou enforcar o bruxo e o ouro continuará no bolso deles. E o rei mandará decapitar o bruxo assim, sem mais nem menos? Perguntou Geralt fazendo uma careta. Foltest fixou o Riviano nos olhos por um longo tempo. O rei não sabe, respondeu por fim, mas o bruxo deveria levar em consideração essa possibilidade. Foi a vez de Geralt permanecer calado por um momento. Pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para preservá-la, respondeu em seguida. Mas, se as coisas saírem errado, defenderei minha vida. E Vossa Majestade também deve levar em consideração essa eventualidade. Foltest levantou-se. Você não me entendeu, disse. Não é esse o caso. É óbvio que você terá de matá-la por imperiosa necessidade, independentemente disso me agradar ou não. Porque se não o fizer, ela o matará sem a menor sombra de dúvida. É um assunto sobre o qual não me pronuncio oficialmente, mas jamais castigaria alguém que a matasse em legítima defesa. Mas não permitirei que ela seja morta antes de esgotadas todas as possibilidades de salvá-la. Já tentaram incendiar o castelo antigo, dispararam flechas em sua direção, cavaram buracos, prepararam armadilhas e laços até o momento em que eu mandei enforcar algumas pessoas. No entanto, não é disso que se trata. Ouça-me, mestre. Sou todo ouvidos. Se entendi bem, depois do terceiro canto de galo, não haverá mais uma Estrige. E o que haverá em seu lugar? Se tudo der certo, uma menina de 14 anos. De olhos vermelhos, com dentes de crocodilo? Uma adolescente normal, só que... Continue. Normal fisicamente. E quanto ao aspecto psíquico? Cada dia um balde de sangue para o café da manhã? A coxa de uma donzela? Não. Psiquicamente, é difícil colocar isso em palavras. Creio que ela estará no nível de uma criança de 3 a 4 anos. Vai precisar de cuidados especiais por bastante tempo. Isso está claro, mas outra coisa me preocupa. O quê? Que aquilo possa reaparecer mais tarde. O bruxo permaneceu calado. Ah, disse o rei. Quer dizer que é possível. E o que deverá ser feito nesse caso?
Se ela falecer após um desmaio de vários dias, seu corpo deverá ser queimado o mais rapidamente possível. Foltest ensombrou-se. Mas creio que as coisas não chegarão a esse ponto, acrescentou Geralt. Para maior segurança, darei a Vossa Majestade algumas indicações no intuito de diminuir o risco. Já? Não é cedo demais, mestre? E se... Já, nesse instante, interrompeu o Riviano. Tudo é possível, Majestade. Pode acontecer que Vossa Majestade encontre na cripta uma menina desenfeitiçada e, ao lado dela, o meu cadáver. Realmente? Apesar de minha permissão para você defender sua vida, a qual parece não dar a devida importância? Trata-se de um caso bastante sério e o risco é enorme. Por isso é preciso que Vossa Majestade preste muita atenção. A princesa deverá portar sempre uma safira, de preferência uma inclusão, pendurada no pescoço numa fina corrente de prata, sempre, dia e noite. O que é uma inclusão? É uma safira com uma bolha de ar no interior. Além disso, no quarto em que ela dormir, volta e meia deverão ser queimados na lareira alguns ramos de zimbro, genista e aveleira. Foltest ficou pensativo. Agradeço-lhe os conselhos, mestre. Vou segui-los caso... Agora é sua vez de me ouvir com atenção. Se chegar à conclusão de que a situação é desesperadora, mate-a. Caso consiga desfazer o feitiço e a garota não for normal, se tiver a menor sombra de dúvida de que seu trabalho não foi concluído totalmente, mate-a. Não precisa ficar com medo, pois não lhe farei mal algum. Gritarei com você na frente dos outros, expulsá-lo-ei do castelo e da cidade, nada mais. Obviamente não lhe pagarei a recompensa, mas talvez você consiga barganhar alguma coisa de... você sabe quem. O rei e o bruxo ficaram em silêncio por um momento. Geralt, disse o rei, pela primeira vez dirigindo-se ao bruxo por seu primeiro nome. Sim, majestade. Quanto há de verdade naquilo que andam dizendo que a criança ficou assim porque Ada era minha irmã? Não muito. Um feitiço tem de ser lançado por alguém. Não existe feitiço capaz de lançar-se por si mesmo. De outro lado, creio que a relação incestuosa de Vossa Majestade tenha sido motivo para o enfeitiçamento e para o resultado daí advindo. É o que penso. Foi o que me disseram alguns versados, embora não todos. Geralt, de onde vêm esses encantamentos e magias? Não sei, Majestade. Os versados se ocupam do estudo dos motivos dessas aparições. Para nós bruxos, basta sabermos que uma forte determinação pode causar tal tipo de assombrações e dispormos de conhecimentos para derrotá-las. Matando-as? Na maior parte das vezes, sim. Aliás, é para isso que somos pagos mais frequentemente. São poucos os que nos contratam para quebrarmos feitiços. Em regra, as pessoas querem apenas se proteger de uma ameaça. No entanto, se os monstros têm seres humanos, pensando em sua consciência, então um desejo de vingança poderá vir a fazer parte do jogo. O rei se levantou, deu alguns passos pelo aposento e parou diante da espada do bruxo pendurada na parede. Com esta, indagou sem olhar para Geralt. Não, essa é para humanos. Foi o que ouvi dizer. Sabe de uma coisa, Geralt? Irei com você para a cripta. Isso está fora de questão. Foltest virou-se. Seus olhos brilhavam. Você se dá conta, feiticeiro, de que não cheguei a vê-la? Nem logo após seu nascimento, nem depois. Tive medo. Pode ser que nunca mais a veja, não é verdade? Por isso tenho o direito de estar presente quando você matá-la. Repito que isso está fora de questão. Seria morte certa, tanto para Vossa Majestade como para mim. Se eu perder um pouquinho de concentração, de força de vontade? Não, Majestade. Foltest caminhou-se para a porta. Por um momento, Geralt teve a impressão de que ele sairia sem dizer uma palavra, sem um gesto de despedida. Mas o rei parou, virou-se e olhou para ele. Você inspira confiança, disse. Apesar de eu saber quão velhaco pode ser. Contaram-me o que se passou naquela taberna. Tenho certeza de que matou aqueles dois vagabundos exclusivamente para chamar a atenção para si, para chocar as pessoas e chegar até mim. Está mais do que claro que poderia contê-lo sem necessidade daquela matança toda. Nunca saberei se você está indo para salvar minha filha ou para matá-la. Mas aceito. Sou forçado a aceitar. E sabe por quê? Geralt não respondeu. Porque acho, continuou o rei, que ela está sofrendo. Estou certo? O bruxo olhou para ele com os olhos penetrantes. Não confirmou, não meneou a cabeça, não fez gesto algum. Entretanto,
Foltest compreendeu. Sabia a resposta. Parte 5. Geralt olhou pela janela do castelo pela última vez. Anoitecia rapidamente. Do outro lado do lago, tremulavam as pouco visíveis luzes de Wisin. Toda a área em volta do castelo se tornara um descampado, um cinturão de terra que nos últimos 6 anos separava a cidade daquele lugar perigoso. Nada havia ali além de ruínas, vigas apodrecidas e restos de uma paliçada cheia de brechas que, ao que tudo indicava, não teria valido a pena desmontar e transportar para outro lugar. O próprio rei transferira sua residência para o mais longe possível, no lado oposto da cidade. A corpulenta torre do novo castelo avultuava à distância, tendo por fundo o escuro céu azul marinho. O bruxo olhou ao redor do cômodo, vazio e saqueado, e retornou à empoeirada mesa, junto da qual, lenta e calmamente, começou a se preparar. Sabia que dispunha de tempo. A Estríde não sairia da cripta antes da meia-noite. Sobre a mesa havia uma pequena caixa com guarnições metálicas. Abriu-a. Em seu interior, apertados em minúsculos compartimentos forrados de feno, encontravam-se diversos frasquinhos de vidro escuro. O bruxo retirou 3 deles. Levantou do chão um embrulho comprido, envolto em pele de ovelha e amarrado com tiras de couro. Desenrolou e dele tirou a espada de punho lavrado. A lâmina era protegida por uma brilhante bainha coberta de fileiras de runas e símbolos místicos. O bruxo desnudou a lâmina, que brilhou como um espelho. Era de prata pura. Geralt sussurrou uma fórmula mágica e bebeu o conteúdo de 2 frascos, pondo a cada gole a mão sobre a empunhadura da espada. Depois, envolveu-se cuidadosamente em seu manto negro e sentou-se no chão, já que no aposento, assim como em todo o castelo, não havia cadeira alguma. Permaneceu imóvel e com os olhos cerrados. A respiração regular de início logo ficou acelerada, rouca, agitada e então cessou por completo. A mistura, graças à qual o bruxo assumiu pleno controle de todos os órgãos do corpo, era composta basicamente de veratro, estramônio, piuriteiro e eufórbio. Os demais ingredientes não tinham nome em nenhuma língua humana. Para alguém que não tivesse acostumado a ela desde criancinha, assim como Geralt, seria um veneno mortal. O bruxo repentinamente virou a cabeça. Sua audição, potencializada ao extremo naquele momento, captou sem dificuldade o som de passos no pátio coberto de urtigas. Não podia ser a Estríde, era cedo demais. Geralt colocou a espada às costas, ocultou o embrulho na chaminé da lareira e silenciosamente, como um morcego, desceu correndo as escadas. O pátio ainda estava claro bastante para que o homem que se aproximava pudesse ver o rosto do bruxo. Era o magnata Ostrich, que deu um passo para trás. Um involuntário esgar de terror e asco contorceu-lhe os lábios. O bruxo sorriu ironicamente, pois sabia qual era seu aspecto. Depois de ingerir a mistura de beladona, acônito e eufrásia, seu rosto adquirira a cor de giz, e suas pupilas se expandiam por toda a íris. O elixir, no entanto, permitia enxergar no escuro, e era isso que Geralt desejava. Ostrich recuperou rapidamente o autocontrole. Você já está com a aparência de um cadáver, feiticeiro, disse, certamente de medo. Mas não precisa ficar assustado, trago-lhe anistia. O bruxo não respondeu. Não ouviu o que disse, seu sabichão riviano? Você está salvo e rico. Ostrich pesou a mão uma bolsa de razoável tamanho e atirou aos pés de Geralt. 1000 ducados. Pegue-os, monte em seu cavalo e suma daqui. O riviano continuou calado. Não fique arregalando os olhos para mim, exclamou Ostrich, erguendo a voz. E não desperdice meu tempo. Não tenho a mínima intenção de ficar aqui até meia-noite. Deu para entender? Não quero que você desfaça feitiço algum. Não, não. Pense que você adivinhou. Não faço parte do complô de Vélera de Segelin. Não quero que a mate. Tudo o que deve fazer é sumir daqui. As coisas têm que continuar como estão. O bruxo não se mexeu.
Não queria que o magnata percebesse quanto suas reações e seus movimentos se aceleravam naquele instante. Escurecia rapidamente e isso era vantajoso para ele, pois até a penumbra do crepúsculo era muito clara para suas pupilas dilatadas. E por que, senhor magnata, as coisas têm de continuar como estão? Perguntou, esforçando-se para proferir lentamente cada palavra. Eis algo que não lhe diz respeito, respondeu Ostrich com empáfia. E se eu já o soubesse? Ah, é? Prossiga. Não seria mais fácil destruir Foltest do trono se a Estrige ameaçasse ainda mais as pessoas e a loucura do rei desagradasse a todos, tanto os magnatas como o populacho? Vindo para cá, passei pela Redânia e por Novigrad. Comenta-se por lá que não faltam pessoas em Wizin que consideram o rei Vizimir um libertador e um rei de verdade. Só que a mim, prezado Sr. Ostrich, nada interessa a política, nem a questão sucessória dos tronos, tampouco golpes palacianos. Estou aqui para executar uma tarefa. Será que nunca ouviram falar do sentimento de obrigação ou de simples honestidade? De ética profissional? Não sabe a quem está se dirigindo, seu vagabundo? Exclamou Ostrich, colocando a mão no punho da espada. Basta! Não tenho o hábito de discutir com qualquer um. Quem é você para falar de ética, de moral, de códigos de comportamento? Um João Ninguém que, assim que chega, mata 2 pessoas? Alguém que se curva em mesuras diante de Foltest, enquanto suas costas barganha com Velerad, com um assassino de aluguel? E é você que se atreve a erguer a cabeça diante de mim? Quer bancar um versado? Um grande mago? Um feiticeiro? Você é um bruxo imundo? Suma daqui antes que lhe acerte as fuças com a lâmina da minha espada. O bruxo não se moveu, respondendo calmamente. É o senhor que vai sumir daqui, Sr. Ostrich. Está escurecendo. O magnata deu um passo para trás e sacou sua espada. Foi você que pediu isso, feiticeiro. Vou matá-lo. De nada lhe servirão seus truques. Disponho de uma pedra tartaruga. Geralt sorriu. A reputação do poder das pedras tartaruga, que não passavam de matérias minerais formadas pela ação das águas, de formato oval e com ranhuras na superfície, era tão disseminada quanto falsa. O bruxo, porém, não quis perder tempo com fórmulas mágicas, menos ainda em cruzar lâmina de prata de sua espada com a de Ostrich. Esquivou-se dos movimentos giratórios da arma do magnata e desferiu-lhe um golpe na testa com o punho da manga adornado de tachões de prata. Parte 6. Ostrich recuperou os sentidos em pouco tempo. Olhou em volta, na mais completa escuridão, e notou que estava amarrado. Não podia ver Geralt parado ao seu lado, mas deu-se conta de que se encontrava e soltou um horripilante grito de terror. Cale-se, senão você vai atraí-la antes do tempo, ordenou-lhe o bruxo. Seu assassino maldito, onde você está? Desate-me imediatamente, seu desgraçado. Você será enforcado por esse crime. Filho de uma cadela. Cale a boca. Ostrich arfou pesadamente. Você vai me deixar aqui assim amarrado para que ela me devore? Perguntou em voz mais baixa e murmurando um palavrão. Não, respondeu o bruxo. Vou soltá-lo, mas não agora. Seu canalha, sibilou o magnata. Para distrair a Estrige? Ostrich calou-se, parou de se agitar e ficou deitado. Bruxo? Sim. É verdade que eu quis derrubar Foltest, e não fui o único, mas apenas eu desejava sua morte. Queria que ele morresse em sofrimentos mais profundos, que perdesse a razão, que apodrecesse. Sabe por quê? Geralt permanecia calado. Porque eu amava a Ada, a irmã do rei, a amante do rei, a puta do rei. Eu estava apaixonado por ela. Bruxo, você ainda está aí? Estou. Sei que está pensando, mas não foi assim. Quero que acredite que não lancei mão de feitiço algum. Não tenho conhecimento no campo da magia negra. Apenas uma vez, tomado de ódio, eu disse: Bruxo, está ouvindo? Sim. Foi a mãe deles, a rainha. Tenho certeza que foi ela. Ela não aguentava mais ver Ada e ele. Não fui eu, somente uma vez, sabe? Tentei persuadir Ada, mas ela... Bruxo, eu perdi a cabeça e disse: Bruxo, teria sido eu? Agora não tem mais importância alguma. Bruxo, falta pouco para meia-noite? Pouco. Solte-me. Dê-me mais tempo. Não.
Ostrich não ouviu o rangido da lápide se movendo sobre a tumba, mas o bruxo sim. Inclinou-se e cortou com um punhal as cordas que o amarravam. O magnata não perdeu tempo, levantou-se de um pulo e, cocheando sobre os membros enrijecidos, se pôs a fugir. Sua visão se acostumara o suficiente à escuridão para enxergar o caminho que levava ao salão principal, do salão principal à saída. A parte do piso que bloqueava a entrada da cripta saltou do chão, caindo com estrondo. Geralt, prudentemente escondido de trás da balaustra da escadaria, viu a encurvada silhueta da Estrige correndo ágil, rápida e certeiramente atrás do retumbo das botas de Ostrich, sem emitir som algum. Um monstruoso grito frenético rasgou a noite, sacudiu os muros do castelo e pairou no ar por muito tempo. Ora se erguendo, ora caindo, vibrante, o bruxo não conseguia calcular a distância. Seu exacerbado sentido de audição o confundia, mas percebeu que a Estrige alcançara o alvo muito rápido demais. Saiu do esconderijo e plantou-se no centro do salão, junto do acesso à cripta. Desembaraçou-se do manto e agitou os ombros para ajustar corretamente a posição da longa espada com a lâmina de prata e vestiu as luvas de esgrima. Dispunha ainda de um pouco tempo. Sabia que a Estrige, embora saciada após o último penilúnio, não largaria tão cedo o cadáver de Ostrich. Para ela, o coração e o fígado constituíam valiosos alimentos para os longos períodos de letargia. O bruxo aguardava. Calculava que faltavam ainda em torno de 3 horas para o amanhecer. Aguardar o canto do galo apenas o confundiria. Aliás, provavelmente não existiam galos nas redondezas. Ouviu-a. Avançava lentamente, arrastando os pés pelo chão. Depois conseguiu vê-la. A descrição fora correta. A desproporcionalmente grande cabeça apoiada num pescoço curto era circundada por uma emaranhada e retorcida auréola de cabelos vermelhos. Os olhos brilhavam na escuridão como 2 tições. A Estrige estava imóvel, com os olhos fixos em Geralt. De repente, abriu a bocarra, como se quisesse gabar-se das fileiras de alvas presas pontudas, e logo a fechou com um estrondo, que lembrava o som da tampa de um baú se fechando. Em seguida, saltou do lugar que estava sem tomar qualquer impulso, e tentou acertar o bruxo com as garras ensanguentadas. Geralt pulou para o lado e fez uma pirueta. A Estrige roçou nele. Também rodopiou e rasgou o ar com as garras. Sem perder o equilíbrio, voltou a atacar imediatamente, mesmo antes de completar o giro, mirando o peito de Geralt. O Riviano saltou para o lado contrário e deu 3 rodopios em sentidos opostos, confundindo a Estrige e desferindo-lhe na cabeça uma pancada com as puas de prata fixadas na parte externa da luva. A Estrige lançou um grito terrível, preenchendo o castelo com um eco retumbante. Encolheu-se no chão e começou a uivar de maneira surda, ameaçadora e furiosa. O bruxo sorriu maliciosamente. Conforme esperava, o primeiro teste fora positivo. A prata revelara-se tão fatal à Estrige quanto a maior parte dos monstros trazidos à vida por feitiços. Portanto, havia uma chance. A besta era como as outras, o que poderia garantir um desenfeitiçamento, além de fazer com que, como último recurso, a espada de prata salvasse a sua vida. A Estrige não demonstrava pressa em iniciar novo ataque. Aproximava-se devagar, arreganhando as presas e babando horrivelmente. Geralt recuou, andando em semicírculo e colocando os pés com cuidado um após o outro, ora acelerando, ora desacelerando as passadas. Com o que tirava a concentração da Estrige e lhe dificultava tomar impulso para um salto. Ao mesmo tempo que se movia, o bruxo ia desenrolando uma fina, comprida e sólida corrente com um peso na ponta. A corrente era de prata. No momento em que a Estrige iniciou o salto, a corrente sibilou o ar e, contorcendo-se como uma cobra, enroscou-se nos ombros, no pescoço e na cabeça do monstro. A besta desabou por terra no meio do pulo, soltando um uivo de perfurar os tímpanos. Agitava-se convulsivamente no chão, berrando desesperada. Não era possível saber se de raiva ou da dilacerante dor provocada pelo odiado metal. Geralt estava satisfeito.
Se quisesse, não teria dificuldade em matá-la. No entanto, não desembainhou a espada. Até aquele momento, nada no comportamento da Estrígio dava motivo para duvidar de que seu caso fosse incurável. Geralt recuou a uma prudente distância e, sem tirar os olhos do vulto que se agitava no chão, respirou profundamente, concentrando-se. A corrente se rompeu. Os elos de prata voaram por todos os lados, como gotas de chuva, tintilando ao caírem no chão. Cego de raiva, o monstro lançou-se ao ataque. Geralt aguardou calmamente e traçou com a mão esquerda erguida o sinal de arte. A Estrígio cambaleou e deu uns passos para trás, como se tivesse sido atingida por um martelo. Mesmo assim, manteve-se de pé. Estendeu as garras e arreganhou as presas. Os cabelos se arrepiaram e ficaram se agitando como se estivessem expostos a uma ventania. Apesar de mover-se lenta e penosamente, avançava. Geralt ficou preocupado. Se de um lado não esperava que esse sinal tão simples pudesse paralisar por completo a besta, de outro não imaginara que ela pudesse superá-lo com tanta facilidade. Não podia sustentar o sinal por mais tempo. Era exaustivo demais. E o monstro tinha menos de 10 passos para percorrer. Desfez subitamente o sinal e pulou para um lado. A surpreendida Estrígio não conseguiu interromper o avanço. Perdeu o equilíbrio, caiu, deslizou pelo chão e rolou escadas abaixo através da entrada da cripta. Seus uivos infernais podiam ser ouvidos do lado de fora. Para ganhar tempo, Geralt correu para as escadas que levavam à galeria. Não estava ainda na metade dos degraus quando a Estrígio saiu da cripta, arrastando-se como uma enorme aranha negra. O bruxo aguardou até ela começar a subir. Pulou a balaustrada e saltou para o piso. A besta virou-se no degrau e se atirou sobre ele num salto inimaginável de mais de 10 metros de distância. Já não deixava mais iludir por suas piruetas. Por 2 vezes suas garras arranharam o colete de couro do Riviano, mas outro violento golpe das puas de prata a fez cambalear. Geralt, sentindo uma crescente onda de raiva, arqueou o corpo para trás e desferiu um violento pontapé no flanco da Estrígio, derrubando-a no chão. O uivo que ela soltou foi mais alto que todos os anteriores, fazendo parte do reboco do teto desabar. A Estrígio ergueu-se, tremendo de incontrolável fúria e desejo de sangue. O bruxo a aguardava. Havia desembainhado sua espada e descrevia com ela círculos no ar. Passou a andar em torno da besta, prestando atenção para que os movimentos da espada não estivessem alinhados com o ritmo e o tempo de suas passadas. O monstro não saltou, aproximou-se lentamente, seguindo com os olhos o brilhante rastro da lâmina de prata. Geralt parou, de repente, e ergueu a espada. Desconcentrada, a Estrígio também parou. O bruxo fez um lento semicírculo com a lâmina e deu um passo na direção dela. Depois, mais um. E então, um salto, girando rapidamente a espada sobre a cabeça do monstro. A Estrígio se agachou e começou a recuar em zigue-zague. Geralt estava novamente próximo, a lâmina da espada cintilando. Nos olhos da besta surgiu um brilho maligno e por entre suas presas cerradas saiu um som rouco. Continuou a arrastar-se para trás, movida pela concentrada força de raiva, maldade e violência que emanava daquele homem que a atingia em ondas, infiltrando-se em seu cérebro e em suas entranhas. Apavorada a ponto de sentir uma dor, até então desconhecida, soltou um fino grunhido e, dando meia volta, saiu correndo, desorientada, para os labirínticos corredores do castelo. Geralt, sacudido por um violento tremor, ficou sozinho no centro do salão. Como demorou, pensou. Até aquela dança à beira do precipício, aquele louco e macabro balé bélico, chegara ao objetivo desejado. Permitir-lhe atingir a paridade psíquica com sua oponente. Alcançar o mesmo nível de concentração, de força de vontade que transbordava da Estrígio, daquela força de vontade maligna e doentia da qual ela surgira. O bruxo ficou arrepiado só de se lembrar do momento que absorveu em si aquela carga de maldade, para usá-la como um espelho contra o monstro. Jamais se defrontara com tamanha concentração de ódio e loucura assassina,
mesmo entre os basiliscos que gozavam da pior fama nesse quesito. Tanto melhor, pensou, ao se dirigir para a entrada da cripta, que mais parecia uma enorme poça negra no piso do salão. Tanto melhor, pois, quanto maior a carga negativa que ele absorvera, mais violento fora o golpe sofrido pela Estrige. Isso lhe dava mais tempo para agir antes de a besta se recuperar do choque. O bruxo tinha dúvidas se conseguiria fazer mais um esforço como aquele. O efeito dos elixires estava minguando e ainda faltava muito para o amanhecer. Se o monstro chegasse à cripta antes da aurora, todo o esforço teria sido em vão. Desceu as escadas. A cripta era pequena e continha 3 sarcófagos. O primeiro, logo à entrada, tinha a lápide aberta pela metade. Geralt pegou o terceiro frasco, sorveu seu conteúdo e entrou no sarcófago. Como esperava, era duplo, para mãe e filha. Cerrou a laje somente quando ouviu o urro da Estrige vindo de cima. Deitou-se ao lado do mumificado corpo de Ada e riscou o sinal de Irden na parte interna da lápide. Colocou sobre o peito a espada e uma pequena ampulheta com areia fosforescente. Cruzou os braços, não ouvia mais os horripilantes gritos da besta retumbando pelo castelo. Aliás, parou de ouvir qualquer coisa, pois o cólquico e a Ceridônia começaram a fazer efeito. Parte 7. Quando Geralt abriu os olhos, a areia na ampulheta já escorrera quase totalmente para a parte inferior, o que significava que sua letargia durara mais do que o devido. Aguçou os ouvidos e não ouviu som algum. Seus sentidos estavam retornando ao estado normal. Empunhou a espada, murmurou uma fórmula mágica, passou a mão pela parte interna da laje que cobria o sarcófago e deslocou ligeiramente a lápide. Silêncio. Afastou a tampa um pouco mais, sentou-se e, segurando a arma em posição de defesa, ergueu a cabeça para fora da tumba. A cripta estava mergulhada na escuridão, mas ele sabia que amanhecia. Com uma pederneira, acendeu uma pequena lamparina que projetou estranhas sombras na parede da cripta. Estava vazia. Saiu do sarcófago com dificuldade. O corpo dolorido, transido de frio e enrijecido. Foi quando a ouviu, jazendo de costas perto da tumba, nua e desfalecida. Era feia, suja, magrinha, com seios pequenos e pontudos. Seus cabelos, cor de cobre, chegavam quase à cintura. Geralt colocou a lamparina sobre a lápide, ajoelhou-se e inclinou-se sobre a criatura. Tinha os lábios pálidos e um grande hematoma numa das maçãs do rosto, provocado por um dos golpes que lhe dera. O bruxo tirou as luvas, colocou a espada de lado e, sem cerimônia, ergueu com o dedo seu lábio superior. Seus dentes eram normais. Ao estender o braço para pegar sua mão enroscada na vasta cabeleira emaranhada, viu que estava de olhos abertos. Tarde demais. Ela o atingiu no pescoço, com as garras afiadas, cortando fundo a carne e fazendo o sangue esguichar no rosto. Urrou, desfechando um novo golpe com a outra mão, dessa vez na direção dos olhos. Geralt caiu sobre ela, agarrando seus braços pelos punhos e mantendo-os presos no chão. Ela tentou abocanhá-lo, mas seus dentes já eram muito curtos. O bruxo aplicou-lhe uma cabeçada no rosto e pressionou ainda mais contra o piso. Ela não dispunha da mesma força de antes e ficou apenas se debatendo sob seu peso, gritando e cuspindo o sangue que escorria da boca. O sangue dele. O ferimento de Geralt era profundo e o sangue jorrava em profusão. Não havia tempo a perder. Ele praguejou e mordeu-a no pescoço, junto da orelha. Deixou os dentes ali cravados até o momento em que os uivos desumanos se transformaram num agudo e desesperador grito, seguido de uma onda de soluços, o choro de uma brutalmente agredida garota de 14 anos. Soltou-a apenas quando ela parou de se agitar. Ergueu-se, tirou uma tira de pano do bolso e apertou-a contra a ferida no pescoço. Tateou o piso até encontrar a espada. Encostou a ponta da lâmina na garganta da jovem desmaiada e lhe examinou a mão. As unhas estavam sujas, quebradas, ensanguentadas, mas normais, completamente normais.
Pela entrada da cripta começava a se derramar a acinzentada, úmida e grudenta tonalidade do amanhecer. Geralt dirigiu-se à escada, mas cambaleou e teve de sentar-se pesadamente no chão. O sangue encharcara a tira de pano e agora fluía por dentro de sua manga, escorrendo para o chão. O bruxo abriu o gibão e se pôs a rasgar a camisa, transformando o tecido em ataduras, com as quais começou a envolver o pescoço, sabendo que não dispunha de muito tempo e que desmaiaria a qualquer momento. Conseguiu e desmaiou. Do outro lado do lago de Wisin, um galo, eriçando as penas na fresca umidade, cantou pela terceira vez. Parte 8. A primeira coisa que viu ao abrir os olhos foi a parede caiada e as vigas do teto do cômodo sobre a casa da guarda. Moveu a cabeça, fazendo uma careta de dor e soltando um gemido. Seu pescoço estava envolto num curativo sólido, feito de modo profissional. Permaneça deitado, feiticeiro, disse Velerad. Fique quietinho. Minha espada. Sim, sim. É óbvio que o mais importante de tudo é sua enfeitiçada espada de prata. Fique tranquilo, ela está aqui. Tanto a espada como os demais pertences. Além de 3.000 ducados. Sim, sim, não precisa dizer nada. Sou um velho caduco e você um bruxo sábio. Foltest não se cansa de repetir isso nos últimos 2 dias. 2. Pois é, 2. Ela fez um estrago e tanto em seu pescoço. Dava para ver tudo o que havia lá dentro. Você perdeu muito sangue. Foi sorte termos corrido para o castelo logo após o canto do galo. Em Wisin, ninguém conseguiu dormir aquela noite. Ninguém pode imaginar. Você nem pode imaginar a barulheira que vocês andaram fazendo por lá. Não cansa minha tagarelice? E a princesa? A princesa, bem, ela é como devem ser as princesas. É magra, meio abobada, chora sem parar e faz xixi na cama. Mas Foltest diz que isso vai mudar. Espero que não seja para pior. O que você acha, Geralt? O bruxo cerrou os olhos. Bem, já vou indo. Velerad levantou-se. Descanse. Mas antes que eu me vá, diga-me uma coisa. Por que você quis mordê-lo até a morte, hein, Geralt? O bruxo dormia. Capítulo A Voz da Razão, parte 2. Geralt. Acordado de sobressalto, o bruxo ergueu a cabeça. O sol estava bem alto e forçava seus ofuscantes raios dourados através das frestas das venezianas, penetrando no quarto como tentáculos de luz. Geralt protegeu os olhos com a mão, num gesto instintivo e desnecessário do qual nunca conseguira se livrar. Afinal, tudo o que ele vinha fazer era contrair as pupilas, estreitando-as em fendas verticais. Já é tarde, anunciou Nenek, abrindo as venezianas. Você adormeceu. Iola, suma daqui, ande! A jovem ergueu-se bruscamente, saltando da cama e pegando a capa jogada no chão. Geralt sentiu no ombro, bem no lugar onde momentos antes repousavam seus lábios, um tênue fio de saliva. Espere, disse hesitante. Iola olhou para ele rapidamente e virou a cabeça. Estava mudada. Não possuía mais aquela ondina daquela luminosa aparição cheirando a camomila que havia sido ao amanhecer. Seus olhos eram azuis e não negros, e tinham sardas no nariz, no colo e nos ombros. As sardas não deixavam de ter um quê de encanto, combinando com a tez de seus cabelos ruivos. Mas ele não as notara antes. Ao raiar do dia, quando Iola fora seu sonho, envergonhado e triste, percebeu que estava ressentido pelo fato de ela não ter permanecido um sonho, e que ele jamais se perdoaria por tal ressentimento. Espere, repetiu. Iola, eu gostaria... Não fale com ela, Geralt, interrompeu Nenek. De qualquer modo, ela não lhe responderá. Suma daqui, Iola. Apresse, filhinha. Envolta em sua capa, a jovem andou a passos miúdos na direção da porta, pisando no assoalho com os pés desnudos. Parecia perturbada, constrangida e desastrada. Já não lembrava mais em nada a Yennefer. Nenek, disse o bruxo pegando sua camisa, espero que você não esteja zangada. Não vai castigá-la, vai? Não seja tolo, respondeu a sacerdotisa, aproximando-se do leito. Você se esqueceu de onde está? Isso aqui não é um eremitério nem um convento. É o templo de Melitele, e nossa deusa nada proíbe as suas sacerdotisas, ou melhor, quase nada. Você me proibiu de falar com ela. Eu não o proibi, apenas o alertei para a inutilidade daquilo, e Iola não fala. Como?
Ela não fala porque fez voto de silêncio. É uma espécie de renúncia, graças à qual... Ai, de que adianta ele explicar se você não vai entender patavinas? Nem mesmo vai entender, conheço muito bem seu conceito das religiões. Não, não se vista ainda. Quero ver como está a ferida no seu pescoço. Sentou-se à beira da cama e habilmente desfez a grossa bandagem que envolvia o pescoço do bruxo, que fez uma careta de dor. Assim que Geralt voltara a Elander, Nenek desfizera os horríveis pontos de cordel do pedreiro com os quais lhe costuraram o pescoço em Weezing, limpara a ferida e colocaram um curativo adequado. O efeito foi óbvio. Chegara ao templo quase curado e agora estava novamente adoentado e dolorido. No entanto, não protestou. Conhecia a sacerdotisa havia anos e sabia o quanto ela entendia da arte de curar pessoas, e quão rica e versátil era sua farmácia. Uma convalescença no templo de Meritelli somente poderia ser benéfica. Nenek apalpou a ferida e começou a praguejar. Geralt já conhecia bem a ladainha que começara logo no primeiro dia, e sempre que se repetia quando a sacerdotisa via o estrago feito pelas garras da princesa de Weezing. Que horror! Deixar ser ferido dessa maneira por uma simples estrige? Músculos, tendões, faltou pouco para ela não rasgar a carótida. Pelo amor a Melitelli, Geralt. O que está se passando com você? Como permitiu que chegasse tão perto? O que quis fazer com ela? Transar? Geralt não respondeu e sorriu levemente. Não fique sorrindo feito um idiota. Nenek ergueu-se e pegou o pacote de ataduras de cima da cômoda. Apesar de baixa e gorda, movia-se com agilidade. Não vejo graça alguma no que se passou. Está perdendo seus reflexos, Geralt. Não precisa exagerar. Não estou exagerando. Nenek cobriu o ferimento com uma papa verde cheirando a eucalipto. Você não deve permitir que o firam. E você não só o permitiu, como também foi ferido gravemente. Mesmo com sua excepcional capacidade de recuperação, apenas daqui a alguns meses seu pescoço recuperará totalmente a mobilidade. Estou avisando. Não tente medir forças com um adversário ágil nesse período. Obrigado pelo aviso. Talvez você possa me dar mais um conselho. O que poderei viver durante esse tempo? Juntar um grupo de garotas, arrumar um carro e organizar um bordel itinerante? Nenek deu de ombros, aplicando uma bandagem no pescoço do bruxo com movimentos seguros de suas mãos rechonchudas. Quer que eu lhe dê uns conselhos e o ensine a viver? Por acaso sou sua mãe? Pronto, acabei o curativo. Pode vestir-se. O café da manhã será servido no refeitório. Apresse-se, senão terá que prepará-lo você mesmo. Não tenho intenção de manter meninas na cozinha até o meio-dia. Onde poderei encontrar você depois? No santuário? Não, no santuário não. Você é sempre bem-vindo aqui, bruxo, mas não quero vê-lo zanzando pelo santuário. Vá dar uma volta, eu o encontrarei. Muito bem. Parte 2. Geralt percorreu pela quarta vez a estreita aleia de álamos que ia do portão até o edifício residencial, e na direção dos dois blocos que formavam o santuário e o templo principal, aninhados na escarpa de um rochedo. Depois de refletir por um momento, desistiu de voltar ao abrigo e encaminhou-se para os jardins e para os prédios administrativos. Diversas sacerdotisas vestidas com cinzentos trajes de trabalho labutavam arduamente, arrancando ervas daninhas das trilhas e alimentando aves nos galinheiros. Eram, em sua maioria, jovens ou quase crianças. Ao passarem por ele, algumas o cumprimentavam com um gesto da cabeça ou com um sorriso. O bruxo respondia aos cumprimentos, mas sem reconhecê-las. Embora costumasse visitar o templo uma ou duas vezes por ano, jamais encontrou mais do que 3 ou 4 rostos conhecidos. As jovens vinham e partiam, para ser profetisas em outros templos, parteiras ou especialistas em doenças femininas e infantis, druidezas itinerantes, preceptoras ou até governantas. Mas nunca deixavam de chegar novas, vindas de todas as partes, mesmo das regiões mais distantes. O templo de Melitelli em Elander era famoso e desfrutava de uma reputação mais do que merecida. O culto da deusa Melitelli era um dos mais antigos e, em seu tempo, dos mais difundidos. Seus primórdios datam de épocas imemoriais, ainda pré-humanas. Quase todas as raças pré-humanas e as primitivas tribos nômades veneravam alguma deusa da colheita e da fertilidade, protetora dos camponeses e dos jardineiros, padroeira do amor e do casamento.
A maioria desses cultos concentrou-se e fundiu o culto de Melitele. O curso do tempo, que fora bastante impiedoso com outros cultos e religiões, isolando-os com eficácia nos raramente visitados templos e santuários perdidos no meio das cidades em constante crescimento, revelou-se misericordioso com Melitele. Não lhe faltavam adeptos nem patrocinadores. Ao tentarem explicar a popularidade da deusa, os estudiosos se debruçavam sobre esse fato e costumavam recuar até os pré-cultos da grande matriarca, a mãe essencial, apontando para sua ligação com os ciclos da natureza, com o renascimento da vida e com outros fenômenos de nomes grandiloquentes. O trovador Jaskier, um amigo de Geralt que gostava de se passar por especialista em todos os campos possíveis, procurava explicações mais simples. Segundo ele, o culto de Melitele era tipicamente feminino. Afinal de contas, a deusa era a padroeira da fertilidade e dos nascimentos, além de protetora das parteiras. E uma mulher que dá à luz tem de gritar. Além dos gritos costumeiros, cujo conteúdo em geral consiste em promessas e juras de nunca mais se entregar a homem algum, a mulher prestes a parir precisa invocar a ajuda de uma divindade, e Melitele cabe perfeitamente nesse quesito. E, como as mulheres parem e continuarão parindo, o poeta concluía sua tese de que a deusa não tinha com o que se preocupar, quanto à possibilidade de sua popularidade diminuir. Geralt. Ah, Nenek, estava à sua procura. A minha? Indagou a sacerdotisa, lançando-lhe um olhar zombeteiro. Não a de Iola? Também a de Iola, confessou o bruxo. Você tem algo contra isso? Nesse momento, sim. Não quero que você atrapalhe ou distraia. Ela tem de rezar e se preparar para que o transe tenha resultado. Já lhe disse que não quero transe algum. Não acredito em um transe desses possa me ajudar. E eu, de outro lado, não creio que esse transe possa prejudicá-lo, respondeu Nenek, ligeiramente aborrecida. É que não dá para me hipnotizar, sou imune a isso. Temo por Iola. Isso pode ser um choque demasiado forte para uma médium. Iola não é médium, nem uma vidente mentalmente perturbada. Aquela criança goza de proteção especial da deusa. Pare de fazer caretas, por favor. Como já lhe disse, conheço o conceito que você tem das religiões. Isso nunca me atrapalhou em demasia no passado. E não acredito que venha me atrapalhar no futuro. Não sou fanática. Você tem todo o direito de achar que somos regidos pela natureza e pela força nela oculta. Pode estar convencido de que os deuses, entre os quais incluo minha Melitele, não passam de uma personificação desse poder, inventados por nós para que a plebe ignara pudesse compreendê-lo. Melhor aceitasse sua existência. Para você, esse poder é cego, enquanto para mim, Geralt, a fé permite esperar da natureza aquilo que é encarnado por minha deusa, a ordem, a lei, a benignidade e a esperança. Sei disso. Você sabe de onde vêm todas essas reservas ao transe? Está com medo de quê? De que eu obrigue a se prostrar diante de uma estátua? A bater com a testa no piso do templo e a entoar cânticos? Geralt, tudo o que faremos é ficarmos os três sentados juntos por algum tempo, você, eu e Iola, e veremos se as faculdades da garota nos permitirão enxergar no meio do turbilhão das forças que o envolvem. Talvez acabemos descobrindo algo que vale a pena saber, ou não. Pode ser que as forças do destino que o cercam não queiram se revelar a nós, permanecendo ocultas e incompreensíveis. Não sei, mas por que não deveríamos tentar? Porque isso não faz o menor sentido. Não estou cercado pelo turbilhão do destino, e mesmo se tivesse, por que cargas d'água deveríamos remexer isso? Geralt, você está enfermo. Você quis dizer ferido. Sei muito bem o que quis dizer. Há algo errado com você, posso sentir isso. Afinal, conheço desde criancinha. Quando eu vi pela primeira vez, você não chegava à minha cintura. E agora sinto que você está rodopiando num maldito vórtice, todo emaranhado, cingindo por um nó de corrediço que vai apertando aos poucos. Quero saber de que se trata. E como não posso fazer isso sozinha, tenho que apelar para as faculdades de Iola. Será que você não está querendo aprofundar-se demais? Para que essa metafísica toda? Se quiser, poderei me abrir com você. Preencherei suas tardes com descrições
dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos. Arrume uma barrica de cerveja para que não me resseque a garganta e poderemos começar ainda hoje. Temo apenas que a entediarei, pois você não encontrará nós ou vórtices em minhas narrações. Serão apenas histórias banais de um bruxo. Terei o máximo de prazer em ouvi-las, mas volto a insistir que um transe não lhe faria mal algum. E você não acha, perguntou Geralt com um sorriso irônico, que minha descrença na falta de sentido em um transe desses não comprometeria de saída a sua finalidade? Não, não acho. Sabe por quê? Não. Nenek inclinou-se e encarou Geralt com um estranho sorriso nos lábios pálidos. Porque seria a primeira prova cabal de que a descrença possa ter algum tipo de poder. E com isso a gente fecha a Voz da Razão parte 2 e depois a gente se encaminha para o próximo capítulo na próxima leitura. Beleza, pessoal? Obrigado por acompanhar. E vamos continuar aqui nosso audiobook do The Witcher, O Último Desejo. Beleza? Até a próxima.